Muito bem, boa tarde. Esse é o nosso último encontro, né? Porque nosso livro está acabando, a última página, e eu vou encerrar essa última página, o último capítulo do livro, né? Do professor Jonas Madureira, Inteligência Humilhada, e eu vou encerrar com uma questão nós terminamos a semana passada, e com uma oração, né? Uma oração que tem a ver com o livro de Santo Agostinho, As Confissões, e que vai dar quase que um resumo do que a gente falou nessas aulas, tá? Então essa é a nossa conclusão. Bom, a inteligência humilhada ilumina a minha mente, essa é a oração, né, de Santo Agostinho. Ilumina a minha mente mais uma vez, Senhor, pois preciso de Ti para entender quem Tu és e quem eu sou. Então nessa oração aqui, ele está afirmando que para o homem conhecer a Deus e conhecer a si mesmo, só através da palavra. Então, o homem não conhece a si mesmo se ele não conhece a Deus. Então ele precisa ter um conhecimento de Deus para conhecer a si mesmo. Lembrando que esse conhecimento de Deus é sempre mediado, nunca diretamente. Então, o que eu conheço de Deus hoje é através de mediação, ou seja, eu não posso conhecer Deus se não for através de mediação. Então, ele está dizendo assim: pois preciso de Ti para entender quem Tu és e quem eu sou. O que eu posso saber de Deus? O que Deus me revela. E eu conhecendo a Deus, eu posso conhecer a mim mesmo. Senão, eu não consigo. Segundo, quão miserável é aquele que, desprovido dos teus recursos, busca saber quem tu és. Aqui é a ideia de que ninguém pode conhecer a Deus se não for através da palavra, e ninguém pode compreender a palavra se não for iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Então, a ideia que ele está dizendo aqui é exatamente essa. Para você conhecer a palavra, você precisa ser iluminado. É a ideia de que Deus tira o homem da cegueira, porque aí o homem é cego por causa do pecado, cego, surdo e morto. E Deus tira ele dessa condição e o ilumina, ou seja, eu só posso compreender a palavra, e aí toda a inteligência humilhada está baseada no conhecimento da palavra de Deus, e eu só posso compreender a palavra de Deus se o Espírito Santo me iluminar. Então, se eu procurar a Deus e não estiver acompanhado pelo Espírito Santo, eu não vou compreender verdadeiramente quem é Deus. Quão enfermo é aquele que, munido apenas de seus recursos, tenta descobrir em si mesmo sua real identidade. A inteligência humilhada, ela não é a ideia de você pegar a sua inteligência e desprover dela, dizendo que sua fé ou seu racionalismo, mas é a ideia de que eu posso pensar, eu posso questionar, eu posso buscar, mas o meu pensamento, a minha busca, os meus questionamentos, eles terão que estar humilhados diante de Deus, porque a ideia de que tudo que eu sou e tudo que eu faço, ela é provido pelo próprio Deus. A ideia de que lá em Atos o apóstolo Paulo diz: em Deus existimos, em Deus nos movemos, ou seja, tudo que existe no universo, ele está em Deus, inclusive a minha vida, as minhas ações, os meus questionamentos e a minha inteligência. Então eu não devo desprover da minha inteligência, mas eu devo humilhar a minha inteligência. Por quê? Porque essa inteligência foi o próprio Deus que me deu. E aí ele vai dizer lá: desejo conhecer-te, Senhor, mas não do meu jeito. Isso é uma tentação para as pessoas e uma tentação para os teólogos, porque nós queremos conhecer, ele está dizendo ali, né, Deus. Você pergunta para as pessoas, eu quero conhecer Deus, e muitas pessoas dizem que conhecem Deus,
Mas quando você vai fazer uma análise desse conhecimento, você vai perceber que a pessoa quer conhecer a Deus do jeito dela. E não existe um jeito meu de conhecer a Deus, existe o jeito de Deus. Então eu preciso me enquadrar no jeito, na vontade de Deus, e não no meu jeito, na minha vontade. Por isso a inteligência humilhada nunca vai tirar do seu caminho a Bíblia, a palavra de Deus, porque é nela que eu posso tirar toda a verdade. Porque no momento que eu tirar da palavra, da Bíblia, a fé, e que ela que vai me instruir, e eu acrescentar qualquer outro, no meu caso, experiência, sonhos, visões, ou qualquer outro escrito, isso vai me tirar da âncora que é a palavra de Deus. Então a inteligência humilhada está sempre focada como fim último no conhecimento da palavra de Deus. Quero saber quem eu sou, meu Deus, mas não segundo o meu ponto de vista, né? Que é o que nós falamos, e está ligado ao ponto anterior, né? Porque nós somos tentados, né? Nós seres humanos somos tentados, nós os teólogos somos tentados a querer conhecer Deus a partir de uma perspectiva nossa, né? De uma experiência pessoal muitas vezes, de uma experiência de outra pessoa, mas ele está dizendo que não, eu não posso querer conhecer Deus por outra perspectiva, senão a própria palavra de Deus. É nela que eu tenho que estar firmado, é ela que vai me dar a segurança. Por quê? Porque todas as outras experiências, elas podem falhar. Então, alguma coisa que acontece com alguém, aí você pega aquela experiência daquela pessoa e você vai correr atrás. Eu quero que aconteça comigo. E muitas das vezes, ou na maioria das vezes, não vai acontecer assim. Agora, o que está na palavra foi dito há tempos atrás, as verdades absolutas que estão ali, as doutrinas absolutas que estão ali, elas não vão mudar. Então, elas sempre serão as mesmas. Conforme a tua palavra, ensina-me a te conhecer como tu queres ser conhecido. Essa parte aqui tem a ver até com o capítulo que nós falamos há umas 3 semanas atrás, né? Conforme a tua palavra, ensina-me a conhecer como tu queres ser conhecido. Não é como eu quero conhecer a Deus, mas como Deus quer ser conhecido. Por quê? Porque a ideia da inteligência humilhada é Deus que se revela ao homem. Não é o homem que procura a Deus, mas é Deus que se revela a ele. Como é que o homem vai conhecer a Deus? Dentro daquilo que Deus revelou. E qual é a revelação máxima de Deus? Jesus Cristo, a palavra. Porque se eu não conhecer a Deus como Deus quer me revelar, eu vou criar, é o que ele cita na palavra, baseada no livro As Confissões de Agostinho, eu vou criar muitos ídolos. Porque por isso nós vamos encontrar, ele vai dizer, muitos teólogos, e não só teólogos, mas muitas pessoas que dizem adorar a Deus, mas eles adoram o Deus, né, que não é o Deus verdadeiro. Por qual é o Deus verdadeiro? É o Deus que se revela nas Escrituras. Porque se eu ficar procurando um Deus conforme ele encaixa dentro da minha realidade, dentro da minha vontade, muitas vezes eu vou criar um ídolo. E aí ele vai dizer até lá, ele vai dizer muitas vezes, por que muitas pessoas se decepcionam com Deus? Porque eles criam um Deus que não é o Deus da Bíblia. E aí eles criam um Deus que não é o Deus da Bíblia, aí eles vão passar por experiências que não está relacionado com a palavra de Deus, eles ficam decepcionados. Mas eu pensei que Deus fazia assim, pensei que Deus agia de tal forma, pensei que Deus agia assim, mas Deus não agia conforme eu imaginava, conforme eu queria, conforme era a minha vontade, conforme eu pensava. Aí eu estou decepcionado com Deus. Aí começam a rejeitar e abandonar. Por quê? Porque falta o arrependimento, falta o Espírito, tá? E só assim saberei realmente quem eu sou. E aí ele vai fazer um contraste, que é aquilo que eu falei para vocês, que eu só posso conhecer a mim mesmo se eu conhecer a Deus. E aí ele fala uma coisa interessante lá, né? Ele cita uma história bíblica interessante. Ele diz assim: quando Jesus Cristo, o Deus encarnado, esteve entre nós, e ele vai conversar com Pedro, ali quando ele estava indo para o Calvário, ele diz assim para Pedro, ele fala assim: eu vou para Jerusalém, vou ser preso, vou ser julgado, condenado e vou ser morto. Aí Pedro falou: não, Senhor. Não. E ele falou assim: vocês vão me abandonar. Aí Pedro falou assim: não, Senhor. Olha, tem uma coisa. Todos eles podem te abandonar, mas eu, por ti, darei a minha própria vida. Era maldade de Pedro? Não. É porque Pedro não se conhecia. Aí ele está dizendo:
muitas vezes o homem não se conhece, porque o homem só se conhece através de Deus. Então muitas vezes nós achamos, quando nós não nos conhecemos através do Evangelho, através da palavra de Deus e do próprio Deus, nós achamos que nós não somos capazes de cometer certas atitudes. Por isso que muitas vezes nós vamos ser surpreendidos. Muitas pessoas vão dizer assim, quando eles cometem atitude, eles vão dizer: eu nunca imaginei que eu era capaz de fazer isso. E ele não imaginou. Mas ele diz: mas Deus sabia, porque Deus conhece o coração do homem e conhece a maldade do coração do homem. Então eu só posso conhecer a mim mesmo se eu estiver em relação a Deus. Porém, a tua palavra, Senhor, torna-me mais sábio do que todos os filósofos que não conhecem o teu nome. Eu achei isso aqui, na explicação dele lá, espetacular. Por quê? Porque muitas vezes os teólogos, eu digo, por exemplo, nós que estamos aqui, né, às vezes nós admiramos grandes teólogos da história, e isso foi muito bom, mas quando nós estamos fazendo a nossa teologia, às vezes a gente fica confrontando com a gente mesmo. Senhor, tem tantas pessoas sábias, sabe tantas coisas, mas ele vai dizer o seguinte: muitas pessoas que se dizem inteligentes, são inteligentes, filósofos, buscam o conhecimento de Deus, mas não têm o Espírito Santo de Deus, eles não são sábios com relação a Deus, porque a sua inteligência não está humilhada. Porque a inteligência só pode ser humilhada se o Espírito Santo estiver na vida da pessoa. Então, quando você olha aquelas pessoas que estão confrontando o Evangelho, eles são filósofos, e eles leem a Bíblia, e eles criticam a Bíblia, eles vêm confrontar-nos com a Bíblia. Nós somos mais conhecedores da Bíblia, no sentido do que ela revela a nós, do que eles, porque eles têm a Bíblia apenas como um livro. E qual o significado que tem? Nenhum. Mas para nós que passamos pelo arrependimento, ele diz que temos o Espírito Santo de Deus, esse Espírito nos ilumina e nos dá e nos faz conhecer o que as Escrituras têm para falar. Então, ele diz que muitas vezes nós somos muito mais, no sentido, aí eu vou usar a palavra com maior cuidado, nós somos muito mais abençoados em conhecer a palavra, porque temos o Espírito, do que aquele que vai a palavra sem o Espírito. Afinal, a tua palavra é fonte inesgotável de vida e conhecimento verdadeiro. Todavia, meu Senhor, como diz o salmista, ando errante como ovelha desgarrada. Pode passar aí que eu já estou finalizando. Não sei voltar para ti, e por isso, por diversas vezes, me perco no caminho. A inteligência humilhada vai nos dar conhecer isso. Eu não posso percorrer a minha vida espiritual sozinho. Por isso, Deus coloca em nós, como a Bíblia diz, o Espírito Santo. Por isso Ele nos cela com o Espírito Santo. Por isso Ele nos dá a mente de Cristo. Porque a ideia de que sozinho nós não podemos caminhar no caminho que Deus nos preparou. Por isso Deus vem nos salva e Ele também nos guia, né? Então, nós estamos encerrando aqui, o livro, e nós aprendemos, eu aprendi muitas coisas, espero que vocês tenham aprendido, e espero que vocês continuem, quando tiver dúvidas, vendo esse vídeo e procure o livro, compre o livro, é muito interessante, e faça para você também uma nota do livro. Então nós agradecemos, que Deus abençoe, e até uma outra oportunidade, quem sabe com outro assunto.